amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Ter Saúde, o seu espaço de informação sobre saúde, para a gente trocar ideias, para que você viva bem e viva melhor, né? Hoje nós vamos falar sobre tireoide, uma glândulazinha que fica bem aqui em cima da traqueia e ela é responsável por muitas coisas no corpo. A tireoide, a gente só lembra dela quando ela dá problema, né? E a tireoide ela é famosa por se relacionar com a questão de emagrecer ou engordar, né? Mas fato é que o bom funcionamento da tireoide, ele ajuda o bom funcionamento praticamente do corpo inteiro. Então, a tireoide influencia no cérebro, a tireoide influencia o coração, a tireoide influencia o estado de humor, o nosso ânimo, a nossa disposição, influencia o colesterol. Então, assim, realmente, ela não é só aquela glândula que faz você engordar ou emagrecer, tá? A tireoide, ela produz basicamente dois hormônios, o T4 e o T3. E eles têm receptores em praticamente todas as células do corpo. Acontece que algumas vezes a tireoide passa a funcionar pouco. A isso se dá o nome de hipotireoidismo, pouco tireoide, ou seja, funciona pouco, hipo. Às vezes ela começa a funcionar demais. Isso é um hipertireoidismo. Hiper, muito, então funciona demais. A causa das duas. As duas podem ser doenças autoimunes. O hipotireoidismo leva o nome de tireoidite de Hashimoto. E o hipertireoidismo leva o nome de Basedow's-Graves, que são os cientistas que descobriram as doenças e colocaram os nomes deles. Pode também ter hipotireoidismo de outras causas, infecciosas, nodulares, de envelhecimento, a tireoide vai envelhecendo e vai funcionando menos, pode ter um hipotireoidismo simplesmente funcional. O hipertireoidismo é que na maioria das vezes mesmo ele é autoimune só. Então vamos reconhecer os dois, tá? Quando a tireoide funciona pouco, o hipotireoidismo, geralmente a pessoa engorda, porque de fato a tireoide interfere na questão do metabolismo das gorduras. Mas não é só isso, tem gente que tem hipotireoidismo e não é gordo, que não tem sobrepeso, que é magro. Então isso não é um sintoma clássico. Um dos sintomas mais clássicos do hipotireoidismo é cansaço, lentidão, dificuldade de concentração, de memória. Lembra que eu falei que a tireoide interfere no cérebro? A pessoa estuda, parece que não consegue fixar, não consegue prestar atenção. Não porque está agitada, mas porque está cansada. Não lembra, né? Então, assim, ela se vê lenta em tudo que faz. Lenta no raciocínio, lento em fazer as coisas, lento em metabolizar, lento em digerir. Muitas vezes o hipotireoidismo, ele tem uma substância, ele tem um acúmulo que parece um acúmulo de água, chama mixedema. É um acúmulo de uma substância chamada mucina. Te dá um inchaço, né? Então a pessoa às vezes vai tirar a aliança, o anel ou a meia, fica marcadinho, a sandália. Fala, nossa, parece que eu estou inchada, mas eu não estou comendo muito sal. Isso pode ser um sintoma muito importante do hipotireoidismo. O hipotireoidismo faz a pessoa ter uma sensibilidade ao frio. Então, gente muito friorenta. Então, calor, tem sol, a pessoa está coberta, dorme sempre coberta, está sempre bem vestida, no sentido de estar muito vestida com blusa de frio, porque ela não tolera o frio. Inclusive, um dos sintomas que pode sugerir fortemente que você tem hipotireoidismo é quando você mede a sua temperatura basal, ou seja, pega um termômetro, coloca na axila de manhã, na hora que você acordar, e ela está menor do que 36,5, tá? Isso significa que quando você tem uma hipotermia, significa que sua tireoide pode não estar funcionando bem. Existem muitas outras coisas que podem dar hipotermia, mas o mais clássico é hipotireoidismo mesmo, ok? Então, o hipotireoidismo é isso, pouco funcionamento. A tireoide está funcionando, está fazendo pouco T4, T3, ou o receptor da T4, T3 não está funcionando bem também, porque ele pode estar ocupado com outras substâncias tipo plástico. Toma água em garrafa de plástico, come coisa numa boxezinho, numa caixazinha de plástico, coloca coisa de plástico no micro-ondas, e esse plástico ele vai soltando para dentro da comida, e isso é um xenobiótico, ou seja, esse pedacinho de plástico, estou falando de uma maneira muito simples, ele entope
o receptor da tireoide, tá? Sabe quando você coloca aquela borrachinha na tomada para a criança não colocar o dedo? Aí a criança vai colocar o dedinho na tomada, já tem um plástico lá e evita de tomar choque? É basicamente isso que acontece. Então tudo isso pode ter um hipotireoidismo não por causa da tireoide, mas por conta de que o hormônio não acopla no receptor, ou porque o hormônio T4, T3, né, que são as tiroxinas, quando ele vai passando pelo sangue, o sistema imunológico abate ele. É uma doença autoimune que faz uma imunidade contra o hormônio da tireoide. E existe a doença autoimune que faz um ataque contra a tireoide, aí ela não produz hormônio. Olha a confusão, né? Então, assim, o hipotireoidismo, ele é multifatorial. Então, esses sintomas todos de lentidão, intolerância ao frio, aumenta a gordura corporal, o metabolismo fica mais lento, a pessoa não tem ânimo para nada. Por isso que a gente falou numa aula anterior que isso pode ser confundido com depressão, porque o estado de humor, de espírito também não é o mais animado. Muitas vezes a pessoa acha que está deprimida e não está. Ela está com hipotireoidismo. O hipertireoidismo é o contrário absoluto. A pessoa é agitada, é ansiosa, irritada, ela tem taquicardia, ela é acelerada, ela come e começa a emagrecer e tem muita fome. E não obstante ela coma o tempo todo, ela segue emagrecendo. É uma pessoa encalorada, não gosta de roupa, né? Tá sempre com roupa leve porque é muito encalorada. E tem um sintoma muito clássico no hipertireoidismo que chama exoftalmia. O globo ocular, ele fica saltado, são pessoas que têm um olho assim que parece arregalado. Porque o hipertireoidismo ele faz isso, essa protrusão do globo ocular. Isso com o tratamento tende a regredir, mas a pessoa vai ficando com o olho maior, arregalado, parece que ele está saltado. Isso o diagnóstico muitas vezes a gente faz clínico. O paciente entra no consultório, você bate o olho e fala, esse cara deve ter um hipertireoidismo. Não sei que tem algum outro problema estrutural de olho que pode existir também, a exoftalmia pode ter outro. Exo é para fora, fitalmia é olho, então o olho para fora. O hipertireoidismo é uma grande causa desses olhos saltados. O diagnóstico tanto do hiper quanto do hipotireoidismo é feito com um exame de sangue muito simples chamado TSH. É uma sigla em inglês que é tireoide estimulante hormônio. É o hormônio que estimula a tireoide. Então é assim, se a tireoide está funcionando pouco, o estímulo tem que aumentar, não é? O TSH é feito pela hipófise para estimular a tireoide. Então se a tireoide baixa a produção, o estímulo tem que aumentar, então o TSH sobe. Se a tireoide está produzindo muito, a hipófise faz essa leitura e diz, nossa, deixa eu parar de estimular. Porque ela já está funcionando, já está produzindo muito hormônio. Então o TSH desce. Um TSH normal é entre 0,3, meio, vamos colocar 0,5 até 4, 4,5. Depende um pouco do laboratório, tá? Se você tiver nesse intervalo, tireoide tá ok. Se o seu TSH estiver abaixo de 0,3, você tem uma chance de ter hipertireoidismo. Se o seu TSH estiver acima de 4, 4,5, então você tem um hipotireoidismo. Aí, vamos fazer outros exames para entender o que é que está acontecendo. Na maioria das vezes, a gente pede os anticorpos contra a tireoide e os anticorpos contra o hormônio da tireoide, para entender se realmente é uma doença autoimune. O diagnóstico mais clássico é através do TSH, um examinho de sangue, tranquilinho de fazer, e que pode dar esse diagnóstico para você. Pode ter também a questão dos nódulos da tireoide. Muita gente me pergunta assim, se eu tenho nódulo de tireoide, necessariamente eu tenho um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo? Não. Você pode ter uma tireoide que não funciona bem, tanto para baixo quanto para cima, sem nódulo nenhum. E você pode ter cistos e nódulos na tireoide sem ter nenhuma alteração funcional. Vai lá, faz o ultrassom, tem cisto ou tem nódulo, e aí vai fazer o TSH está normal. Então as coisas muitas vezes andam separadamente, tá? Os nódulos são muito mais comuns nas mulheres. Então, os nódulos, estatisticamente, os nódulos de tireoide aparecem em um homem para 5, 7 mulheres. Geralmente o ultrassom, que vai detectar isso. No ultrassom,
Ok, diagnosticou lá o nódulo ou um cisto. O que é a diferença de cisto ou nódulo? O cisto é uma bolinha d'água, o nódulo é uma coisa mais sólida. A regra da medicina é mandar biopsiar os nódulos que são maiores do que 1 centímetro. Ou, se forem menor do que 1 centímetro, mas tem uma característica ruim, por exemplo, vascularização central. Porque sempre que está se replicando, o que a gente está buscando quando faz uma biópsia? Se tem câncer ou não, se tem malignidade ou não. E quando tem uma replicação desordenada, que é a definição da malignidade, geralmente essas células precisam de alimentação sanguínea, então elas puxam o vaso sanguíneo para dentro do nódulo. Se tem vaso sanguíneo lá dentro do nódulo, opa, às vezes a gente manda biopsiar mesmo que esse nódulo é menor que 1. Agora, se é um nódulo frio, como a gente diz, ou seja, um nódulo que não tem grandes circulações internas, que a circulação de sangue está mais periférica, então a gente só biopsia acima de 1 centímetro. Essa biópsia é muito simples, ela chama punção de aspiração com agulha fina. Então vai uma agulha bem fininha, aspira o conteúdo, manda para análise para ver se é maligno ou benigno. De 15 a 20% dos nódulos são malignos, 80% é benigno. Cisto, então, na maioria realmente é benigno, tá? Agora, mesmo os nódulos de tireoide que se mostram malignos na punção de agulha fina ou na biópsia, é um tipo de câncer de baixíssima malignidade. Né? Não é um câncer que costuma dar metástase, ele não é agressivo. Então, o que acontece? Dá muito tempo de tratar, dá muito tempo do médico fazer uma análise, ver qual é a melhor indicação, se é cirurgia, se é o tratamento conservador, enfim, não apavorar com os nódulos da tireoide, porque realmente é o tipo de malignidade pouquíssimo agressiva, tá? O que mais temos na população mesmo, tanto é o hipo quanto o hipertireoidismo. E essa glândula tem mais um detalhe super importante. Ela é uma glândula muito exteriorizada. Então, eu já falei, ela fica em cima da traqueia, ela parece uma borboletinha. E entre a tireoide e o mundo externo, só tem a gordurinha e a pele. Pouca gordura, né? Essa não é uma região que geralmente tem muita gordura, e pele. Então, ela é uma glândula que sofre muita ação, por exemplo, da radiação. Se você é uma pessoa que trabalha muito no computador, com celular, ou com algum outro tipo de radioatividade ou de eletromagnetismo celular, né, o tempo todo, isso pode não fazer bem para a tireoide. Então, se você trabalha bastante, tem um foninho de ouvido lá no seu celular, né? Você fala muito no celular, põe o foninho do ouvido, deixa o celular longinho, para ele não ficar aqui, né, na sua cola, e nem ficar muito aqui, você falando aqui, nem que seja no viva voz. Deixa ele um pouquinho mais longe, é bom, que protege a tireoide. Tireoide gosta muito de alguns elementos, por exemplo, iodo, selênio, zinco, cobre, e você pode ter isso, né, na suplementação. Você pode conversar com o médico, nutricionista que te trata para poder suplementar, mas existem nos alimentos. Iodo, por exemplo, tem nos frutos do mar, algas marinhas, peixes que vêm do mar, frutos do mar, crustáceos, né? Selênio, castanha do Pará tem bastante selênio, noz pecan tem bastante selênio, a maioria das nozes e castanhas são ricas em selênio. Zinco tem em cereais integrais, então aveia, cevada, a maioria dos cereais integrais, a casquinha do cereal integral é rica em zinco, né? E cobre tem muito em frutas secas, oleaginosas, é rico em cobre. Então, na própria alimentação, você pode ter alimentos para tireoide. E lembra, muito importante, de evitar usar coisas em plástico, sobretudo aquecer o plástico. Então, se você vai colocar no micro-ondas a sua comidinha, coloca num prato de vidro ou numa tigelinha de vidro. Pode até levar ela no plástico, sei lá onde você for, mas na hora de aquecer, prefira o vidro, porque o plástico aquecido, ele libera substâncias que fazem mal para a tireoide. Então fica a dica, porque uma tireoide que funciona bem garante uma boa saúde. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você ser lembrado sempre que tiver um vídeo novo para você. E esses vídeos são feitos com muito carinho, conteúdo com muito carinho. E o seu comentário, o seu joinha, a sua participação no canal vai dizer
que você está gostando e que a gente está no caminho certo. E isso é bom demais. Um beijo no seu coração e até a próxima Ter Saúde!